poderosos da Aldeia da Areia. 10º lugar, Kankuro. Ele é um titereiro talentoso, indicado quando Sasori, um renomado mestre da técnica de marionetes, elogiou as habilidades de Kankuro. Ele tem grandes habilidades em tanto modificar como controlar marionetes, e é fisicamente forte o suficiente para transportar cerca de 2 marionetes em suas costas. Ele também pode usar pergaminhos para armazená-los dentro. Como titereiros são lutadores de longo alcance, que contam com suas marionetes em combate, Kankuro é fraco em combate de curto alcance. No entanto, ele vem com muitas maneiras de escapar. Ele é mostrado agindo bem enganosamente, trocando de lugar com seus bonecos utilizando a técnica de substituição do corpo, também alterando a aparência das marionetes para se assemelhar com a sua, para escapar da luta corpo a corpo quando um adversário se aproxima demais, enquanto ao mesmo tempo coloca suas marionetes na faixa do inimigo, permitindo a Kankuro pegar seus inimigos desprevenidos e matá-los. Kankuro utiliza o que ele chama de técnica secreta negra, um nome não muito diferente da técnica secreta branca de Shiro e da técnica secreta vermelha de Sasori. O último dos quais ele alega ter sido superado por seu próprio estilo. 9º lugar, Pakura. Ela era uma kunoichi de renome cujas habilidades lhe rendeu fama suficiente durante sua vida, visto quando Kabuto escolheu reencarná-la para lutar pela Katsuki. No anime, ela mostrou ser uma lutadora muito perspicaz, capaz de ver através da maioria de distrações e reagir rapidamente. Ela também foi uma lutadora de curto alcance habilidosa, capaz de lutar de mano a mano com um especialista em Kenjutsu como Omui armada apenas com uma kunai. Ela possui um Kekkei Genkai conhecido como liberação de calor. Ao combinar 2 elementos de chakra, que insinua ser fogo e vento, ela pode criar um calor que mumifica seus inimigos, matando-os, aparentemente por evaporação de toda a umidade em seus corpos. Ela mostra esse elemento quando usa a liberação de calor, assassinato de vapor extremo que, combinada com sua incrível agilidade, foi possível que ela matasse ninjas da força aliada em um pequeno tempo. No anime, ela combinou vários orbes de calor em um gigante, que foi forte o suficiente para destruir completamente uma grande parte de uma floresta. 8º lugar, Temari. Ela é uma kunoichi altamente qualificada e capaz, que é especializada em combate a longa distância. Os fatos que ela é escolhida para ser uma guarda-costas do Kazekage e liderar o grupo de shinobi que deveriam lidar com o 3º Haikage são testemunhas de suas habilidades. Mesmo como uma genin, Temari conseguiu rapidamente derrotar Tenten nos exames Chunin sem sofrer um único arranhão. Se ela é ou não uma censura não foi diretamente divulgado. Na época da 4ª Guerra Mundial Ninja, Temari foi reivindicada a ser a melhor usuária de liberação de vento da 4ª Divisão. No anime, Temari mostrou a capacidade de misturar areia em seus ataques para pegar o inimigo desprevenido. Ela também pode criar um tornado mortal. Ela demonstra a capacidade de cortar múltiplos pontos das armaduras de um samurai sem ferir o homem que está dentro. Ela também mostrou uma variação maior da foice da Doninha. O poder de seus ventos também parece ter aumentado, sendo capaz de ferir seriamente o 3º Haikage, cujo corpo é conhecido por ser extremamente durável. No anime, ela também pode usar a liberação de ventos sem seu leque de ferro, criando um redemoinho de ar a partir da palma de sua mão. No anime, ela foi capaz de pegar Madara Uchiha desprevenido e acertá-lo com um ataque, lançando a uma distância considerável, embora nenhum dano tenha sido causado. Durante sua batalha contra Kujaku, Temari mostrou reserva considerável de chakra, sendo capaz de continuar combatendo de forma eficaz mesmo depois de ter se esgotado contra Kujaku, da qual parecia ilesa devido às suas espadas curtas voadoras crescentes. 7º lugar, Shira. Como Shira não possui talento em ninjutsu e jinjutsu, o estilo de luta de Shira é voltado apenas para taijutsu. Por causa disso, ele desenvolveu as suas habilidades para um alto nível. Ele, do mesmo modo, foi capaz de efetivamente treinar Gaara em taijutsu, ensinando-o a depender menos de sua defesa automática de areia. Com isso, ele foi capaz de facilmente bloquear um dos chutes de Rock Lee com uma mão, para a surpresa de muitos. Ele também é muito inteligente e observador, deduzindo com certa precisão a força de seus inimigos após observá-los lutando apenas uma vez. Shira possui uma grande força física, capaz de lançar um rival para longe apenas com um chute simples e de manter o seu corpo estável como uma defesa eficaz contra outros ataques. Shira também pode defender todos os golpes do 8 trigramas 64 palmas de energia. 6º lugar, Shinki. Ele é um shinobi poderoso que se destaca em sua equipe devido ao seu olhar observador. Shinki é um usuário competente de marionetes, sendo capaz de controlar sua marionete em forma de esqueleto com seus fios de chakra. Shinki usando sua areia de ferro. Através da combinação das naturezas de chakra de terra e vento, Shinki é capaz de utilizar a Kekkei Genkai de liberação de magnetismo, permitindo-lhe manipular a areia de ferro, que ele convenientemente carrega com ele, moldado em uma capa. Usando esse ninjutsu, Shinki pode criar uma plataforma ligada à sua capa,
que é capaz de apoiar ele e seus aliados, o que lhes permite flutuar enquanto nela. Ele também usa areia de ferro em conjunto com as suas marionetes. Quinto lugar, Shio. Apesar de sua idade, Shio ainda era uma ninja poderosa, e era muito respeitada em toda Sunagakure. Mesmo a rival dela, Tsunade, tem um grande respeito por ela. E com a assistência de Sakura Haruno, ela também foi capaz de derrotar Sasori. Suas habilidades e seu renome eram grandes o suficiente para Kabuto reencarná-la para a Quarta Guerra Mundial Ninja. Shio foi também uma das poucas reencarnações que nunca foi selada pelo inimigo. Ela foi parada em vez disso, depois que Itachi Uchiha fez Kabuto liberar a reencarnação do mundo impuro. Shio era uma mestre de renome no técnica de marionetes, famosa por suas habilidades, tanto na criação e na capacidade de controlá-los, a ponto de ser um ícone de valos inestimável para Sunagakure. Shio, como Sasori, modificou uma parte de seu corpo e transformou seu braço em um braço mecânico. Ela normalmente o manteve equipado com um escudo de chakra, e podia substituí-lo por qualquer outro braço de marionete se algo acontecesse com ele. Ela também instalou esse escudo sobre os bonecos mãe e pai. Seus mais fortes bonecos, no entanto, foram os 10 bonecos criados pelo primeiro usuário da técnica de marionetes, Monzimon Shikamatsu, que ela foi capaz de controlar eles com apenas um dedo por boneco, uma habilidade que transforma ela em um dos maiores mestres de marionetismo. Estas marionetes foram extremamente poderosas, usando o trabalho em equipe para executar ataques poderosos, e foram equipados com poderosas técnicas, como a sucção esmagadora das 3 joias e a técnica de selamento, rugido final do leão. Com a ajuda de Sakura, as 10 marionetes de Shio foram capazes de dominar a Sen de Sasori, embora a maioria das marionetes de Shikamatsu foram destruídas no processo. Embora prefira usar marionetes em batalha, Shio demonstrou durante seu equívoco com a identidade de Kakashi que ela era altamente qualificada em Taijutsu de quão facilmente ele lutou contra Naruto e seu clone. Ela possuía conhecimentos avançados de Fuinjutsu, como ela era a única responsável pela selagem do Shukaku em Gaara. Ela também era uma ninja médica altamente capacitada, mas, principalmente, usou seu conhecimento médico como uma especialista em veneno, o que lhe permitiu criar poderosos venenos que em toda a vida só foram anulados por Tsunade, que é conhecida como a maior médica do mundo. Ela também comentou que enfrentou membros Uchiha no passado e sabe como lidar com Genjutsu. Ela criou uma técnica que dá vida, que resultaria na sua própria morte se ela fosse utilizada, que queria utilizar para Sasori, a fim de dar vida a seus pais fantoches. Ela afirmou que ela usou para lutar com Hanzo e sua salamandra o tempo todo, permitindo-lhe conhecer a lista de ingredientes do antídoto para combater o gás venenoso lançado pela salamandra. Quarto lugar, terceiro Kazekage. O terceiro foi, sem dúvida, um shinobi poderoso. Ele é saudado como o mais forte Kazekage que Sunagakure já viu, e até mesmo um shinobi muito poderoso como Sasori alegou que teve problemas para matá-lo. Ele também parece ter possuído um alto nível de inteligência, como ele foi capaz de compreender poderes únicos de Shukaku e produzir sua própria versão do mesmo, criando assim a areia de ferro. O terceiro Kazekage usando sua areia de ferro. Terceiro possui a Kakejinka, a liberação de magnetismo que lhe permitiu converter seu chakra em forças magnéticas e magnetizar um objeto. Combinado com a pesquisa dos poderes de Shukaku, ele elaborou sua própria versão de areia de manipulação, a areia de ferro, combinando seu controle sobre a força magnética com pó de ferro. Este foi o principal motivo pelo qual ele foi considerado o mais forte Kazekage que havia. Seu controle magnético também concedeu-lhe imunidade de todas as armas metálicas, bem como a capacidade de anular a oposição de fantoches, obstruindo as suas articulações com areia. Com esta areia, ele poderia criar qualquer arma para se adaptar a qualquer ocasião, tornando esta uma técnica muito versátil, que Shio considerou a mais temida arma na história da Sunagakure. No anime, foi mostrado que sua liberação de magnetismo era espetacularmente poderosa, tanto que levou Sasori a pegar o cadáver do Kazekage e tornar uma de suas mais fortes marionete humana. Apesar de Sasori controlar a marionete do Kazekage e ganhar seus poderes, a liberação de magnetismo era visivelmente mais fraca em comparação com a força diminuída do terceiro Kazekage a partir da técnica de reencarnação. Terceiro lugar, Sasori. Ele era um shinobi extremamente poderoso. Ele era um homem altamente analítico. O uso de seus bonecos eram muito temidos durante a Terceira Guerra Mundial Ninja, como ele transformou a areia vermelha com o sangue, dando-lhe o apelido de Sasori da Areia Vermelha. As habilidades de Sasori também lhe deu poder para derrotar e matar o terceiro Kazekage, que se dizia ser o mais forte ninja da história da Sunagakure, embora Sasori afirma que ele teve alguns problemas de derrotá-lo, recebendo elogios até de Deidara, admitindo que Sasori era o mais forte entre os dois.
Sasori também mostrou ter uma grande quantidade de chakra, podendo manipular o boneco do terceiro Kazekage e suas técnicas de areia de ferro à vontade, sem ter problemas. Sendo treinado por sua poderosa avó, Shio, na arte, Sasori era um mestre do teatro de bonecos e tinha grande habilidade em ambos criar e controlá-los. Ele criou uma série de bonecos engenhosos. Enquanto em Tsunagakure ele criou os 3 bonecos que Kankuro usa, ele tinha outros 298 bonecos em sua coleção pessoal. Embora Sasori tivesse 35 anos de idade, ele manteve a aparência de um adolescente. A aparência jovem de Sasori era um produto de seu design. Além de seu coração, o corpo de Sasori era na verdade um fantoche. Iruko foi o primeiro boneco a ser mostrado sendo usado por Sasori na série. Sasori realmente usava esse boneco como uma armadura e arma, e controlava a parte do interior, eliminando, assim, a fraqueza dos manipuladores de ser um alvo em ser separado e exposto. Ele também era capaz de lutar por longos períodos de tempo sem obstáculos que normalmente afetam o corpo de um ser humano, tais como fadiga, insuficiência muscular, perda de sangue, feridas e da dor. Quando quebrava o corpo, ele poderia simplesmente colocar as partes de volta. Além disso, ele poderia transferir o seu coração para outros bonecos em uma fração de segundo, permitindo-o abandonar um corpo danificado além do reparo ou incapacitado. Sugere-se no mangá que Sasori criou mais de um organismo fantoche com sua imagem. O núcleo foi sua única fraqueza, e sua destruição significaria sua morte. Segundo lugar, Rasa. O fato de que ele era o Kazekage implica que ele é um shinobi muito poderoso. Ele mostrou ser bastante observador, notando o terceiro olho de Gaara que estava a lhe espionar, depois de Mu sentir seu chakra. Ele também tem um estilo de luta semelhante ao de seu filho. A sua manipulação conjunta do pó de ouro combinada com a liberação de magnetismo. O quarto Kazekage possui o Kekijin-ka, a liberação de magnetismo. Ele usa esta habilidade para manipular o pó de ouro como sua arma, de forma semelhante à da areia de Gaara, sendo capaz de controlar grandes quantidades dessas partículas, se necessário, aparentemente do chão imediato ao seu redor, mas se estende em relativo curto tempo. Devido a este ouro ser sensivelmente mais pesado do que a areia normal, ele foi capaz de usar esse peso adicional para parar o Shukaku, e depois parar uma enorme quantidade de areia durante sua batalha com seu filho, simplesmente misturando as duas substâncias. Durante a ativação dessa habilidade, algumas marcas escuras aparecem ao redor dos seus olhos, que são uma reminiscência de que pertencem a Gaara e Shukaku. Ele também é capaz de usar a técnica terceiro olho, lhe concedendo a visibilidade de todo um território. Primeiro lugar, Gaara. Desde a infância, Gaara é um shinobi extremamente poderoso, sendo capaz de derrotar facilmente seu tio Onbuyazemaru, concluir com êxito uma missão de rank B como um genin, e até mesmo se tornar o quinto Kazekage aos 15 anos. Ele mantém esta posição ainda depois de perder o Shukaku, e ganhou elogios de aliados e inimigos por sua proeza. Durante a Quarta Guerra Mundial Shinobi, Gaara foi nomeado comandante regimental e líder da 4ª Divisão, derrotando shinobi de nível Kage como seu pai e Jinjetsu Suzuki, além de enfrentar 5 clones de madeira revestidos com Susanoo de Madara Uchiha por um tempo. Anos mais tarde, suas habilidades melhoraram ao ponto em que ele foi capaz de derrotar vários Nukenin portadores de Kekijin-kai que estavam trabalhando para o Conselho de Suna. Apesar de raramente usar Taijutsu como um elemento de combate, Gaara tem mostrado incrível velocidade de reação contra os usuários avançados de Taijutsu como Rock Lee. Ele também tem mostrado considerável habilidade em furtividade e proficiência com a técnica de cintilação corporal, aproximando-se de Sasuke sem o Shira perceber. Menção honrosa Baki. Ele é um poderoso jonin de sua aldeia, bem como um de seus conselheiros mais graduados. Tendo utilizado o Taijutsu como seu primeiro ataque contra Ayachi, sugere que ele tem alguns peritos nesse estilo de luta. Ele também foi mostrado ser muito resistente no campo de batalha, capaz de facilmente levar um golpe de espada no ombro após a lâmina passar por parte de seu colete e parar a espada de Ayachi com uma única mão. Baki pode usar a liberação de vento, e parece ser muito adepto a ele, visto que ele pode criar uma lâmina intangível de vento com um aceno de mão para cortar através de seus adversários com facilidade, um ataque que ele afirma não ser bloqueado. Até o próximo vídeo.